Você já passou por algum problema dentro da sua empresa, do qual não conseguiu resolver, por não saber por onde começar, por não ter um processo estruturado e esse problema impactou negativamente nos resultados financeiros da sua empresa? Se sim, neste vídeo eu vou te ensinar a como resolver qualquer problema de forma estruturada dentro da sua empresa. Fique aqui comigo. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este canal. O meu nome é Karina Costa e neste vídeo eu vou te ensinar a como resolver problemas e inclusive aumentar o lucro da sua empresa. Vamos lá? Então vamos para o seguinte cenário. Aqui é um cenário real do qual eu ouvi do meu cliente que eu prestei consultoria e ele falou para mim: Karina, eu estou com um dos problemas, que é gastos excessivos com a frota de veículos da minha empresa. Como eu resolvo esse problema? E aí eu vou apresentar para vocês aqui um método que é muito utilizado para a resolução de problemas. Vocês podem utilizar tanto para um problema semelhante, ou o mesmo problema, ou um problema diferente. Este método, ele serve para resolver qualquer problema. É um método universal e se encaixa em qualquer cenário, tá? É o ciclo PDCA, que na verdade é um método, certo? Também conhecido como ciclo DEME, ele foi criado na década de 30. Eu não vou mencionar aqui o nome dos criadores, porque tiveram muitas pessoas envolvidas, tanto na criação, em difundir também o ciclo PDCA. Porém, para que vocês compreendam o quanto esse ciclo, esse método é poderoso, a gente tem aqui o PDCA, justamente, que é uma sigla em inglês, onde o P é plan, planejar. Nós temos aqui em seguida o do, de executar, o C de cheque e o A de act. Só que eu vou sempre mencionar em português, até para que vocês se familiarizem e para ficar de uma forma mais simples também aqui a nossa conversa, o compartilhamento aqui desse conhecimento, certo? Então aqui nós temos o ciclo PDCA, que eu passo por um processo de planejamento. Depois eu vou para uma outra etapa que é de execução, depois de checar ou verificar e uma outra etapa que é de agir. Eu vou tomar decisões, certo? E aí eu concluo o meu ciclo, porém ele continua rodando e vocês vão ver mais à frente como aplicar esse ciclo na vida real, na empresa de vocês. Se vocês não sabem por onde começar a resolver determinado problema, o ciclo PDCA, ele é extremamente poderoso para resolver problemas, para poder fazer esse procedimento, para que você consiga fazer esse procedimento utilizando o ciclo. Porém, eu não utilizo apenas para a resolução de problemas. Eu, inclusive, utilizo o ciclo na elaboração do planejamento estratégico empresarial. Eu utilizo também para poder planejar projetos. Ele pode ser utilizado em vários cenários. Necessariamente, não se prenda a apenas resolução de problemas, certo? Vamos lá. E aí, dentro do meu processo de planejar, eu estou ainda na minha etapa de planejamento, ali dentro do meu ciclo PDCA, eu tenho ali várias subetapas que eu preciso executar para resolver aquele problema que eu citei logo no início. Eu quero resolver o problema de gastos excessivos com a frota de veículo dentro da minha empresa. O que é que eu preciso fazer para poder resolver esse problema? Eu primeiro
eu vou analisar o problema. Eu já identifiquei qual é o problema, então é algo que você está incomodado dentro da sua empresa, você identificou. Então eu já identifiquei que o meu problema é o gasto excessivo de frota de veículos, com a frota de veículos. Eu preciso analisar esse gasto excessivo. Eu vou precisar analisar esse problema. Eu não vou apenas identificá-lo e já partir para a execução e partir para as outras etapas do PDCA. A etapa de análise, depois que eu faço ela, eu vou para a próxima, que é investigar o problema. Essa investigação do problema é justamente eu trazer as causas, o que é que está ocasionando esse problema. Eu vou identificar as causas do problema para depois avançar para a próxima subetapa, que é analisar o processo. Mas não é um processo do gasto, é o processo de como é feito o procedimento, a tarefa mesmo, a atividade dentro da empresa em relação à frota de veículos, em relação a entregar determinado carro para determinado motorista, para determinado funcionário, como é o processo hoje dentro da empresa. Então, aqui dentro da análise desse processo, eu vou ver como é que a empresa faz o passo a passo. Começa por determinada tarefa, vai para a segunda tarefa, até concluir o processo. Porém, neste caso aqui, eu já adianto para vocês que a empresa ela não tinha um processo mapeado, era um procedimento muito aleatório que mais à frente eu vou deixar mais detalhado aqui para que você entenda. E a última subetapa dentro do meu P de planejamento é elaborar o plano de ação. Então, assim, dentro do meu plano de ação, quais serão as atividades que serão executadas por determinadas pessoas dentro da empresa. Perceba, eu ainda estou dentro do meu processo de planejar, do meu ciclo PDCA, e eu vou primeiro fazer todo esse planejamento. E aí, onde eu tenho aqui a primeira subetapa, que é a análise do problema, você, dentro da sua empresa, vai precisar coletar dados. E quais são esses dados? Como exemplo, se nós estamos trabalhando um problema que a gente quer resolver, que é o gasto excessivo com a frota de veículos, eu vou analisar o quanto que eu estou gastando. Eu não posso simplesmente dizer números aleatórios, não coletar dados e fatos dentro da empresa e simplesmente partir para as outras subetapas e criar um plano de ação. Eu vou analisar os dados. O gasto é excessivo, por que é excessivo? Eu preciso ver se realmente é excessivo. E aí, aqui, eu trago para vocês dois gráficos, onde foi coletado no ano de 2020 quais gastos com combustível 2020 e 2021. Aqui no gráfico laranja, nós temos em 2020 aqui os valores que iniciaram entre o mês de janeiro ao mês de julho, uns valores que foram bem menores aqui em relação ao gasto com combustível do que nos meses a partir de agosto até dezembro, que teve um crescimento. Aqui eu já estou vendo, eu já estou fazendo uma análise. Já no ano de 2021, em referência a 2020, houve um crescimento, e foi um crescimento inclusive alto. O consumo de combustível foi muito alto e ele teve ali quase no mesmo gasto todos os meses, exceto uns 3 meses aqui que caiu um pouco mais. Então, assim, o que é que eu preciso analisar? Eu não vou trazer apenas um gráfico onde eu tenho ali os gastos de gasolina. Eu preciso ver, de gasolina não, os gastos de combustível, porque pode ser que seja também outros tipos de combustíveis que é utilizado aí no veículo. Mas aqui eu preciso analisar também, além de combustível, quais foram os outros gastos em relação à frota de veículo que a empresa teve.
Aí eu vou para os gastos também com manutenção do veículo. Em 2020, no início do ano, entre janeiro aqui a o mês de abril, os gastos com manutenção foi bem pequeno. Já em comparação ao mês de março até dezembro, levando em consideração que o mês de novembro teve aqui um pico de gasto com manutenção, foi alto em relação ao início do ano. Já em 2021, que aqui é o gráfico azul, início do ano teve um aumento de gastos e no final do ano teve uma redução. Então, assim, eu não vou apenas só analisar os valores, eu preciso entender o cenário da empresa naquele momento, no ano de 2020, no ano de 2021, tanto em relação ao consumo, ao gasto de combustível, quanto em relação ao gasto com manutenção. Ocorreu algo atípico dentro da empresa por ter gastado muito nesses meses. Só que aqui, como eu mencionei no início da apresentação, aqui é um caso real. Só que a empresa ela não tinha uma informação certa para dizer não. Os meses tais e tais e tais ocorreram tais eventualidades, os meses aqui que teve realmente um pico muito mais alto aqui no mês de março de 2021, foi porque ocorreu esta eventualidade. Então, assim, não tinha essa precisão nas respostas em relação aqui ao ocorrido. Porém, aqui a gente já vê que a tendência desses gastos é aumentar com o passar dos anos. 2020 foi muito maior que 2021. Eu preciso fazer essa análise. Aqui em 2020, combustível foi gasto total de R$ 4.481,04. Já manutenção foi gasto R$ 4.096,65. Já em 2021, combustível gastou praticamente o dobro, R$ 8.929, e a manutenção teve uma redução aí bem significativa em relação a 2020, caiu aí e ficou no total de R$ 1.367,50. 2020, a empresa teve aí um total de gasto de R$ 8.577,69 e em 2021 teve um valor total de gastos de R$ 10.296,50. Porém, aqui houve um crescimento. A empresa, ao invés de reduzir o gasto, ela está aumentando e a probabilidade de em 2022 fechar no mês de dezembro, também existe aqui uma probabilidade de ou se manter com o resultado de 2021 ou aumentar em relação ao resultado de 2021. Então, assim, essa empresa ela precisa entender o que está ocorrendo neste cenário e o porquê esse gasto só aumenta em relação aí à frota de veículo. Meta, dentro da minha etapa de análise do problema, eu preciso trazer os meus fatos e os meus dados, que eu estou trazendo aqui para vocês como exemplo, esses gastos. Só que a partir do momento em que eu tenho um resultado de gastos, um indicador de como eu estou neste momento em que eu não fiz nada, eu preciso estabelecer uma meta. Eu até o momento eu não fiz nada para resolver esse problema. Eu estou apenas analisando ele e coletando dados. Só que aqui eu já tenho duas informações que são extremamente relevantes para o processo do meu ciclo PDCA, que é justamente o quê? Se eu estou com um gasto excessivo, em 2021 eu tive um valor total, em 2020 eu tive um valor total. E em 2021 a tendência é aumentar, eu preciso ver qual é a minha meta. Eu quero continuar aumentando, eu quero reduzir em 20% esse gasto, eu quero reduzir em 80%, em 50%. O que é que eu, enquanto o dono da empresa, enquanto microempresário,
ou o microempreendedor, o dono da empresa em si, quer como meta para poder resolver essa situação e iniciar o processo para a resolução desse problema. Meta aqui, quando eu coletei com esse microempresário, eu coletei justamente e ele me disse que queria reduzir os gastos com a frota de veículos, porém ele não sabia em quanto. A partir do momento em que eu apresentei para eles a realidade através dos dados e a análise que foi feita, nós traçamos aí uma meta inicial, uma meta para começar, certo? E aí foi estabelecido da seguinte forma: reduzir os gastos com a frota de veículos em 50% até janeiro de 2023, tá? Então, esse foi o desejo do microempresário, tá? Em relação a esse gasto, em relação à redução desse gasto. E aí, quando você vai para a redução do gasto, eu vou reduzir, na verdade, dos meus 50%, com base aqui na minha totalidade de 2021, o que ele quer realmente é uma redução de R$ 5.148,25 em relação à frota de veículo aí que ele gasta. Tá? Então, ele quer reduzir esse valor e dentro desse prazo de janeiro até 2023, certo? Então, assim, aqui eu ainda estou na análise do problema. Você, se ainda não fez esse procedimento, ou se você não conhecia esse processo, anote, faça esse exercício, pegue pelo menos um problema que incomoda, que te incomoda, não precisa começar com um monte de problema, comece com apenas um problema, de preferência se você não tem um auxílio de um profissional, se você não tem uma empresa te assessorando nesse processo, comece com um problema mais simples, comece com um problema que você talvez aí tenha até um certo domínio de como começar, mas ainda não tinha um processo estruturado de como fazer, para que você exercite e veja que realmente você vai ter um resultado significativo, certo? E aí, a gente vai para a segunda subetapa dentro do meu planejar, que é justamente eu vou investigar agora o problema. Enquanto eu analisei os meus dados, enquanto eu já fiz o estabelecimento da minha meta, eu já tenho em mente o quanto que eu quero diminuir dos gastos, eu vou agora investigar o problema, o porquê está ocorrendo esse gasto excessivo. Só que aqui pode ser que a empresa ela não tenha essa informação de uma forma muito objetiva, de uma forma ali concreta, estabelecida em um documento, em uma realidade observada. Então, aqui são as hipóteses que você vai levantar, caso você não tenha essa realidade aí documentada dentro da sua empresa, e você vai levantar as hipóteses das causas em relação ao gasto excessivo com a frota de veículos ou com qualquer problema que você traga aí para a sua análise. E aí, com a primeira causa, foi justamente o despreparo ou a falta de cuidado do funcionário no uso do veículo. Por quê? Essa empresa, o funcionário, ele chegava no seu ambiente de trabalho para cumprir com as suas 8 horas, a sua carga horária de 8 horas de execução de atividades. O cenário dessa empresa, todo o contexto é uma empresa de atendimento de serviços de TI, onde um técnico ele fica responsável por fazer instalações de internet e em determinados bairros para poder tanto fazer instalação, quanto fazer reparação do ambiente dentro da casa do cliente, para que essa internet esteja funcionando dentro da casa do cliente. E aí, esse funcionário, ele ficava responsável pelo carro da empresa para poder fazer todo o atendimento ali, com base na carga horária de trabalho dele. Então, ele recebia a chave do carro e saía para para cumprir com a responsabilidade dele. Então, aqui como uma hipótese que isso
que é estimulado para você pensar o que é que pode acontecer ali em relação a determinado problema, uma das causas aqui foi trazida como essa para poder analisar e fazer aí a investigação do problema. Já a segunda causa, nós temos aqui a falta de revisão periódica do veículo. A primeira coisa que precisa ser questionado, como é essa revisão? Hoje a empresa faz uma revisão periódica, você que tem aí uma empresa do qual você faz uma gestão de frota de veículo, a sua empresa tem um cronograma, faz uma revisão periódica do veículo. Então, assim, neste cenário, aqui foi coletado como uma causa essa falta, não era feita essa revisão periódica. Então, isso também faz com que, se eu não tenho uma revisão periódica, isso faz com que problemas no carro também venham a ocorrer, e quando ocorre um problema técnico, isso também requer em gastos com manutenção do veículo. E da mesma forma com a causa número 1, se eu tenho um funcionário que ele não é preparado para conduzir um veículo, ou ele não tem cuidado ao conduzir o veículo, eu também tenho problemas ali com gastos. Se o funcionário ele utiliza o veículo de forma inapropriada, acelerando o veículo de forma brusca, passando pelo quebra-mola sem prestar atenção, fazendo várias manobras com o carro, do qual é imprópria, aquilo dali também pode ocasionar problemas no carro e eu, enquanto dono da empresa, gastar com manutenção. E se aquele funcionário também ele não dirige com atenção, ele dirige de uma forma totalmente despreparada, eu também tenho aí gastos, inclusive com multas. Então, assim, todas essas causas até o momento levam a gastos excessivos com a frota de veículo. Isso precisa ser analisado, essas hipóteses, causas precisam ser levantadas. Causa número 3, falta de acompanhamento do trajeto que o funcionário faz nos atendimentos. O cenário aqui é atendimento técnico, o funcionário fica com o carro, vai fazer os atendimentos técnicos durante sua carga horária de 8 horas, só que a empresa ela não tem um controle, ela não consegue acompanhar o trajeto, ela não acompanhava esse trajeto. E com isso, o funcionário ele poderia ir para qualquer outro lugar após o atendimento, após o serviço ser concluído, porque não tem um controle, não tem uma gestão. Aqui é a terceira causa. Quarta causa, falta de acompanhamento do consumo de combustível. Um outro problema, não sei quanto eu estou gastando em relação à execução do serviço. Eu posso gastar durante o mês de março de 2022 o valor do combustível R$ 1.000, mas dentro desse gasto de R$ 1.000, eu não sei o que realmente foi utilizado no trajeto para execução de um serviço relacionado à minha empresa, ou se também foi executado outro trajeto para um atendimento pessoal, para fazer algum tipo de atividade pessoal daquele funcionário. Então, aqui dentro desse valor, em relação ao gasto com o combustível, eu também não consigo controlar, não consigo acompanhar. Então, essas são as possíveis causas para esse problema do gasto excessivo com a frota de veículo que você precisa analisar. Lembrando, reforçando para você que aqui você consegue aplicar esse método em qualquer problema, para solucionar qualquer problema, certo? E aí nós vamos para a terceira subetapa ainda dentro do meu planejar. Perceba que dentro do meu ciclo PDCA, o meu primeiro processo, a minha primeira etapa é o planejar. Planejar requer tempo, planejar requer atenção, planejar dá trabalho. Porém, se eu planejo de forma efetiva, de forma em que eu vou obter resultados, esse processo, no momento da execução, ele fica muito mais claro. Eu não vou executar qualquer coisa, de qualquer forma.
Então, planejar, ele é mais longo mesmo, é um processo mais longo para ter justamente aí uma possibilidade muito maior de obtenção de resultados dentro do meu ciclo PDCA, certo? Análise do processo. Neste caso aqui, como a própria figura mostra, é o processo onde tem mesmo início, a primeira etapa executada como, a segunda etapa executada como. Neste processo de gestão de frota, o processo era muito simples, como eu inclusive mencionei logo no início. O funcionário entrava na empresa, recebia a chave do carro, saía para o roteiro dele de atendimento, retornava no final do expediente, entregava a chave do carro. Dia seguinte era o mesmo processo. Entrava, recebia a chave do carro, executava o roteiro de atendimento dele e entregava a chave do carro. Esse é o processo que era executado dentro da empresa e não tinha nenhum acompanhamento dos indicadores de trajeto, de combustível gasto, não tinha esse acompanhamento. Processo muito simples de apenas 4 etapas. O funcionário entrou, pegou chave, olhou o trajeto, atendeu, saiu e entregou a chave. Então, bem simples o processo. Só que se você estiver trabalhando um outro problema dentro da sua empresa e se você tiver dentro da empresa um processo executado, analise o processo, veja quais são as etapas de execução desse processo, pegue o processo, analise, colete esses dados do processo, quanto tempo de execução, quem faz o que dentro da tarefa. É importante fazer a análise desse processo, para que você tenha aí um ciclo PDCA muito mais detalhado, para que você consiga executar e obter o resultado, inclusive logo de imediato, certo? Vamos lá então para a nossa quarta e última etapa dentro do ciclo de planejar, que é o plano de ação. Aqui vai ser o coração do meu ciclo PDCA. Aqui é o momento em que eu gero o meu plano de ação e tudo que eu for executar dentro da minha empresa para a solução de determinado problema vai ser com base nesse plano de ação. Enquanto eu não concluir o meu plano de ação, eu não vou avançar, eu não vou alcançar resultados significativos, resultados esperados, o que eu estou esperando, que inclusive é a redução daqueles 50% nos gastos excessivos com a frota de veículo, assim como se você tiver com algum outro problema que você queira trazer um exemplo e a sua meta seja algo, você vai pensar, eu preciso executar o meu plano de ação porque eu quero bater a minha meta do qual eu estipulei em relação a esse problema que existe dentro da minha empresa. Então, o plano de ação ele precisa ser levado para dentro da empresa e executado em todo momento conforme o planejado. Ele não pode ser negligenciado, certo? Aqui dentro do meu plano de ação, nós vamos trabalhar o 5W2H, que aqui eu vou abrir para vocês. Eu tenho aqui o que dentro do meu plano de ação? O que fazer? E não se preocupe que eu vou mais à frente aqui no vídeo mostrar o plano de ação completo em relação a esse caso, certo? E eu vou mostrar para vocês toda a estruturação e todo o resultado. O que é justamente o que fazer. Aqui o que vai ser feito, só que não é o que vai ser feito de forma aleatória. Aqui você vai pensar em um plano de ação para a resolução do seu problema, para a resolução do problema da sua empresa, com base nas causas identificadas. Lembra que eu identifiquei aqui na etapa de investigação do problema essas 4 causas? Lá no seu plano de ação, você vai inclusive inserir as 4 causas. Você vai colocar que a causa, o que é que eu vou fazer para solucionar essa causa aqui, qual é a solução, o que é que eu preciso fazer em relação ao despreparo ou à falta de cuidado do funcionário. O que é que eu vou fazer em relação à falta de revisão periódica do veículo?
O que é que eu vou fazer em relação à falta de acompanhamento do trajeto do funcionário ao realizar os atendimentos? E o que é que eu vou fazer em relação à falta de acompanhamento do consumo de combustível? Então, a identificação das minhas causas é um processo extremamente importante para que eu consiga criar um plano de ação. E aí, o meu plano de ação, ele vai ser sempre baseado nas causas identificadas daquele problema, tá? Eu tenho o meu quê, eu tenho o meu porquê. E aí o porquê é a minha justificativa. Se eu tenho uma determinada causa e eu estou dizendo que para eu resolver a minha causa, que é o despreparo do meu funcionário, e eu digo que o que eu vou fazer é, por exemplo, implantar um treinamento de conscientização para uso do veículo, eu preciso justificar o porquê dessa implantação. O que é que isso vai trazer? Explicar a justificativa. Então, assim, o porquê ele vai estar associado ao que. Aqui não é aleatório também. Aqui existe uma ligação, existe uma conexão quando eu falo do 5W2H, quando eu falo do meu o que e do meu porquê. O meu o que é o que eu vou fazer para resolver a minha causa, tá? Em relação ao meu problema. E o meu porquê é em relação ao meu o que. É por isso que, inclusive, eu estou trazendo duas setinhas aí, coloridas, azul e laranja, conectadas, porque eles estão conectados, eles não são separados. Então, quando eu já digo o meu porquê, o meu o quê, que eu vou lançar a minha pergunta do porquê fazer o quê, entende? Então, por que fazer o quê? Para que tenha uma ligação, uma conexão e que não seja desconexo, certo? Mais um terceiro W. Quem? Quem é o responsável por fazer o quê em relação à minha causa para solucionar o meu problema? Vai ser um departamento específico da sua empresa? Você vai identificar ali o departamento. Se a sua empresa é uma empresa pequena, é uma microempresa que ainda não tem uma estruturação departamental, você ainda está iniciando, não tem um departamento de recursos humanos, um departamento um departamento financeiro, você vai colocar apenas o nome completo do responsável, quem vai ficar responsável por aquela atividade. Onde vai ser feito aquela implantação? Então, se você está trazendo que a implantação vai implantar um treinamento para conscientizar os funcionários, onde vai ser esse treinamento? Ah, o treinamento vai ser aqui dentro da minha empresa mesmo, a gente tem um espaço onde tem uma sala de reunião, que ali a sala cabe umas 30 pessoas, vai ser dentro da sala de reunião, ali dentro da empresa. Vamos supor que o treinamento fosse num ambiente externo, vai ter que alugar um hotel para fazer dentro de um hotel, você colocaria onde ali no hotel e coloca o nome do hotel, para que esse plano de ação ele fique o mais claro e detalhado possível, certo? Quando será esse treinamento? Esse treinamento vai ocorrer no dia 25 de novembro. Coloca a data de quando o treinamento vai iniciar e mais uma informação que é extremamente relevante que eu vejo poucos fazerem. Quando se inicia e quando é o término desse treinamento. Não adianta somente colocar quando vai iniciar ou quando vai terminar. Eu preciso de uma data de início e eu preciso de uma data final. Vai iniciar no dia 25 de novembro e vai ser concluído no dia 27 de novembro. Eu preciso saber dessa informação para que eu, inclusive, faça o acompanhamento, certo? E aí a gente vai agora para os 2H, 5W, já concluímos, e vamos para o 2H, que é como vai ser feita a implantação desse treinamento. Eu vou contratar uma empresa específica de treinamento, eu mesmo dentro da empresa vou disseminar, vou fazer o treinamento.
Existe dentro da empresa alguém que é especialista na área de treinamento para gestão de frotas, no sentido de capacitar aquele funcionário, aquele condutor do veículo em relação a todo o treinamento que vai ser dado. Então, como vai ser? Então, você vai estruturar um passo a passo. Pense que o como é um processo, porém um processo que não é muito detalhado. São as principais etapas que serão executadas para esse treinamento e ali o como você precisa estabelecer essas principais etapas. E o quanto vai custar esse treinamento, certo? Ele vai ser um treinamento que não vai ter nenhum custo? Será que eu vou precisar contratar uma empresa? Quanto custa a contratação dessa empresa? Vai ser um funcionário interno que é especialista, que vai treinar esse funcionário? Então, esse quanto é o valor mesmo que vai ser gasto. É o valor em real, é o valor monetário que vocês vão gastar para a implantação desse treinamento. E aí, eu vou trazer aqui para vocês a estrutura do plano de ação, para que vocês compreendam e para que vocês percebam que existe uma ligação entre os 5W e 2H. Eles não são separados. Eu não posso retirar um W ou retirar um H porque eu simplesmente não preciso daquela informação. Ele é uma junção, eles precisam estar unidos, certo? Aqui é o plano de ação, onde eu inserir o problema aqui, porque eu preciso ter a minha referência de execução de ação, a minha ação vai ser em relação a qual problema, eu não posso esquecer desse detalhe, tá? Perceba aqui que eu tenho as causas desse problema, certo? Aqui são as minhas causas em relação a esse problema. Eu tenho aqui o que fazer, então eu trouxe lá o exemplo da implantação do treinamento. Eu vou começar aqui embaixo com ele, só para que vocês deem aí continuidade no raciocínio. Aqui eu tenho a minha causa, que é justamente o despreparo ou falta de cuidado aqui do funcionário no uso do veículo. Aí aqui, o que é que isso também pode ocasionar? Alto número de acelerações, na verdade, o despreparo do funcionário, o funcionário ele dirige aí de uma forma inadequada, que aqui eu trouxe um exemplo como o alto número de acelerações e frenagens bruscas. Isso faz com que aconteça a redução da vida útil das peças do veículo, e aí eu tenho gastos. Isso faz com que também eu precise trocar as peças com maior frequência, aí eu tenho gasto. Então, assim, dentro dessa minha causa do despreparo, o que fazer? Eu vou começar aqui com o exemplo que eu trouxe anteriormente, só para finalizar o raciocínio, mas eu vou explicar um detalhe que é extremamente importante no momento da criação do plano de ação, certo? Treinar e conscientizar os funcionários. Vou deixar até marcado de amarelo para a gente seguir aqui nessa linha, certo? Então, vamos lá. Treinar e conscientizar os funcionários é o que fazer. Só que lembra que eu falei que o que, porquê, como, onde, quem, eles estão extremamente relacionados. Eu não posso simplesmente chegar aqui no porquê e, não vou botar o porquê não, porque não precisa. Eu já vi, inclusive, muitas informações na internet tirando o porquê. Não precisa desse porquê. Precisa do porquê. O porquê ele é extremamente importante. E ele vai dar uma visibilidade para o seu plano de ação. Você vai analisar ali, é uma informação extremamente relevante. Quando eu chego e eu digo que eu tenho a minha causa e para eu poder resolver essa causa, o que eu vou fazer é treinar, implantar um treinamento, implementar um treinamento, treinar e conscientizar os meus funcionários. Por que eu preciso treinar eles? Aí eu vou chegar para você e vou responder, nós estamos aqui construindo o plano de ação. E aí eu pergunto para você, por que treinar? Por que treinar e conscientizar os funcionários? Aí você vai trazer a justificativa, porque ter funcionários conscientes e capacitados no uso do carro reduz acidentes, multas e custos operacionais. Se eu treino, se eu acompanho, aqui a gente não vai falar de acompanhamento,
desse treinamento, porque aqui é um plano de ação, depois isso vai virar um processo, depois eu apresento para vocês o resultado final, eu não preciso trazer aqui a parte de acompanhar. Eu, no primeiro momento só vou implantar, só vou treinar. E aí, por que é importante? Por esse motivo, certo? Então, não deixem de fazer o porquê. E aí, o como é que eu vou treinar? Esse como é o fazer. Então, aqui eu coloquei algumas opções, não são apenas essas, só para nível de exemplo, de exercício aqui, para essa aula. E aí, o como é o quê? Identificar o perfil dos condutores que eu tenho hoje dentro da minha empresa. Eu vou apresentar a política de frota de veículo, eu vou escolher a abordagem mais adequada para treiná-los e uma série de etapas que pode estar aqui dentro do como fazer esse treinamento. Então, ele vai estar sempre associado a treinar, por que treinar, como treinar, sempre fazendo esse exercício. E fica muito mais fácil você, quando pergunta, questiona, você consegue ir respondendo e avançando aí na elaboração do seu plano de ação, do plano de ação da sua empresa para determinada resolução do problema. Certo? Aí aqui, quem, onde vai fazer? Lembra que eu dei o exemplo? Se for dentro da empresa, naquela sala de reunião, coloca aqui na empresa XPTO, na sala de reunião de treinamento. Então, é interessante, empresa XPTO na sala de treinamento na sala de treinamento. Lá já tem um nome, uma sala específica. Então, explica aqui no plano onde vai ser feito, certo? Quem vai fazer? O quem vai fazer, aqui eu gosto de trazer duas informações porque é essencial, é imprescindível, é extremamente importante. Eu sempre reforço isso. Dentro de uma empresa, se for uma empresa que já tem uma estrutura, já tem um organograma, já tem todos ali os departamentos formados, recursos humanos, recursos financeiros, a área de marketing, tudo muito bem estruturado, é extremamente importante informar o nome do departamento e dizer quem é o responsável que vai executar aquela ação. Não adianta somente chegar aqui, vou marcar de amarelo novamente para que vocês consigam visualizar aqui onde eu estou, chegar aqui em quem vai fazer e colocar simplesmente Paula Moraes. Tá, Paula Moraes de onde? Se dentro da empresa eu tiver duas Paula Moraes, se dentro da empresa eu tiver Paula, que não seja Moraes, mas eu estou entrando agora, eu não sei quem é Paula, eu que estou entrando agora na empresa, que vou ter acesso a esse plano de ação, que inclusive eu vou participar também de algumas atividades, eu não sei quem é Paula, Paula é de onde, Paula é de qual departamento. Outra situação também que é extremamente importante, vou inclusive voltar aqui, que é extremamente importante que vocês compreendam, é que o departamento, ele não tira férias. O departamento de, que é no caso analista de RH, eu sei que é o departamento RH, falando de analista RH, o departamento RH. Departamento, ele não tira férias, o departamento ele não falece, o departamento ele não é demitido, ele não muda de setor. Então, o departamento ele é fixo, o departamento de RH daquela empresa é o departamento de RH, o departamento financeiro é o departamento financeiro. Eu preciso associar a responsabilidade ao departamento da minha empresa e não a uma pessoa com nome e sobrenome, porque pessoas falecem, pessoas tiram férias, pessoas pedem demissão, pessoas são demitidas. Por isso que eu não posso apenas informar que quem é o responsável pelo treinamento do condutor é Paula Moraes, tá certo? Então, no momento de definir o quem, defina o departamento da empresa. Mas, Karina, eu não tenho um departamento, eu estou começando agora, é uma empresa pequena, eu inclusive tenho um escritório próprio dentro de casa, onde eu montei toda a minha empresa ali, só sou eu e meu sócio, minha sócia. Eu não tenho uma estruturação, eu faço o quê? Aí tudo bem, aí é uma exceção, aí você vai colocar ali o nome da pessoa, o nome e o sobrenome daquela pessoa.
Mas se é uma empresa que já tem uma estruturação, é imprescindível colocar o departamento, certo? Então aqui, por exemplo, gestora de frotas. Quem é lá a gestora de frotas? Está em qual departamento? Departamento logístico e de frotas. É uma empresa que tem um departamento unido, unificado, né, de frotas de veículos. É um só. Então, eu vou colocar o nome do departamento e quem é o responsável. Aqui a mesma coisa, é o mesmo departamento, é a mesma pessoa. Aqui também, a mesma pessoa, sempre associando o departamento. Isso é extremamente importante e relevante para esse processo. Aqui nós temos a data de início e data de conclusão. Eu vou iniciar aqui 21 de novembro e vou concluir no dia 23 de novembro esse treinamento. Quanto é que custa esse treinamento? Não custa nada, porque quem vai fazer é uma pessoa que trabalha dentro da empresa que já tem um certo domínio com treinamento. Então, é Paula que tem esse domínio, esse conhecimento, e ela vai treinar e ela já tem um custo ali, claro que é o custo do salário dela. Então, ela vai fazer o treinamento, então não tem nenhum custo, porque a empresa não vai contratar uma empresa externa para fazer esse treinamento, certo? Aí, eu havia mencionado, deixa só eu voltar aqui e me desmarcar aqui de amarelo e tomar um pouco d'água. Eu tinha mencionado aqui para vocês que depois eu iria trazer uma informação extremamente relevante para o plano de ação. O plano de ação ele precisa ser coerente, certo? E o que é essa coerência na elaboração do plano de ação? Eu não posso começar o meu treinamento aqui antes da minha política de frota estar estabelecida, porque perceba, aqui, marcar de amarelo, aqui, o que eu estou dizendo? Que eu vou identificar o perfil, eu vou apresentar a política de frota de veículo. Se eu tenho uma etapa aqui dentro da minha ação, que é treinar, como é que a minha elaboração da minha política aqui em cima vai estar aqui embaixo? E como é que o treinamento começa primeiro do que essa atividade aqui? Então, isso também precisa ser alinhado, precisa ter uma coerência, precisa ter ali todo um pré-requisito. Eu começo primeiro com essa ação, depois eu vou com essa ação. Porque senão, você aqui, no momento de treinar, você vai deixar aqui uma lacuna, que é justamente não apresentar a política de frota de veículo, que é um documento extremamente importante para que aquele condutor tenha ciência, saiba o que ele precisa, quais são as regras que ele precisa seguir, quais são as penalidades que ele pode sofrer caso ele infrinja uma daquelas regras. E ali eu não tenho a regra porque eu organizei o meu plano de ação de uma forma desorganizada, até trazendo aqui uma forma até, digamos assim, sem nexo, né? Organizei de uma forma desorganizada. Então, assim, tem que ter essa coerência, tem que fazer essa análise. Terminou o plano de ação, pega o plano e analisa. Essa atividade aqui precisa ser primeiro, segundo, terceiro, precisa ser antes dessa? Tem que organizar dessa forma, certo? Pronto, aqui é o meu plano de ação concluído. Eu não vou entrar aqui em todas as atividades, como eu expliquei para vocês, mas eu vou trazer aqui apenas as causas e o que fazer, que eu sei que é importante para que vocês compreendam e estruturem aí para o processo de vocês, tá? Aqui nas causas do despreparo, eu tenho já o treinamento, que eu acabei de trazer aqui, o detalhe, e eu tenho, além desse treinamento, eu tenho também a elaboração da política de frota de veículo, né? Se eu tenho ali um despreparo do funcionário e nesse cenário não existia uma política de frota, eu preciso criar, porque esse funcionário, no momento em que ele for admitido dentro da empresa, eu vou entregar essa política de frota para ele, eu vou entregar uma cópia desse documento, ele vai ler e ele vai assinar, ele vai dar o de acordo e ali terão todas as regras que ele vai precisar cumprir. Então,
eu estruturei aqui para essa causa, essa elaboração de política, e aqui da mesma forma, seguindo aqui o raciocínio do treinar. Por que elaborar uma política de frota de veículo? Porque é imprescindível, vou marcar aqui de amarelo, porque é imprescindível para uma boa gestão, além de respaldar a cobrança sobre os funcionários em relação à utilização correta dos veículos e sobre o cumprimento dos processos estabelecidos ou dos procedimentos estabelecidos. Então, por que fazer uma política? É fazer por fazer? Não, tem uma justificativa. Isso daqui é um embasamento para que no momento em que eu for executar minha atividade, eu estou executando isso porque tem um sentido, não é sem sentido isso, certo? Como fazer? Aí eu tenho toda uma estruturação. Isso daqui varia de empresa para empresa, pode ser que não necessite dessas etapas, serão outras etapas. Aqui não é algo que é fixo, que é estático, tá? Isso aqui é de acordo com o contexto de cada empresa. Delimitar valores, regras de controle, indicadores, formalizar em um documento impresso, enviar para a alta direção validar o documento, comunicar a toda a empresa sobre a política. Então, eu tenho alguns passos importantes aqui, eu não vou simplesmente criar uma política para quando o funcionário entrar, ele só assina. Não, eu vou criar, eu vou formalizar a política, a alta direção, a alta administração vai validar essa política e depois eu vou comunicar a todos da empresa que existe uma política de frota de veículo. Por mais que o departamento de marketing nem usa o carro, precisa comunicar? Precisa. A comunicação dentro de qualquer empresa é extremamente relevante, fundamental, imprescindível. Eu canso de falar isso em todo o processo de consultoria que eu faço. Sem comunicação, existe falha no processo, existe falha na execução do procedimento, eu não alcanço resultados, eu vou ter metas ali não alcançadas, eu não vou conseguir acompanhar indicadores. Eu preciso comunicar sempre. Lógico, não é qualquer comunicação que eu vou fazer. Criei ali, atualizei o processo, uma linha do processo 1.1, num processo que é só um usuário que faz ali dentro, que é uma coisa de uma vírgula. Não, é uma comunicação estratégica, é uma comunicação relevante dentro da empresa. O funcionário saiu e foi para a cadeira do lado do colega, vai comunicar? Não, isso daí não é tão relevante para o processo, para o crescimento da empresa, para o desenvolvimento da empresa. Mas uma comunicação onde eu estruturei, elaborei uma política que não existia dentro da empresa, todos precisam saber, mesmo que seja um departamento que não utiliza, mesmo que seja um departamento que não tem nada a ver com a gestão de frota do veículo. É comunicação, é relevante, é documento. Karina, mas por quê? Nesse cenário, imagine a seguinte situação. Você tem um departamento de RH e um departamento de marketing, tem um departamento de gestão de frotas. E aí você tem uma política, mas essa política só cabe ao departamento de gestão de frotas, eu não vou comunicar todos. Só que em um determinado momento dentro da sua empresa, você faz uma recolocação de um funcionário que está dentro do departamento de RH e coloca ele dentro do departamento de gestão de frotas. E aí você já esqueceu daquela comunicação, porque você já fez aquela comunicação da política, é algo que já está, que já foi comunicado para o setor de política, só que no momento em que você tem essa recolocação, essa realocação, na verdade, você esqueceu dessa informação. Então, aquele funcionário, ele nem sabe da existência da política. Lógico, é importante sempre reforçar, reenviar a comunicação, fazer com que relembrar para os funcionários, mas é importante comunicar a todos, mesmo que o departamento ali não trabalhe com aquele processo, com aquela comunicação, com aquele documento, certo? Então vamos lá. Deixa eu tomar mais uma água. Então, aqui, deixa eu tirar aqui o amarelo, vamos lá. Como fazer, já falei aqui. Quem, onde fazer, vai ser feito aonde? Dentro da própria empresa. Então, eu vou elaborar ali a política dentro da empresa, junto com os funcionários
que participam ali do processo, eu vou elaborar aqui. Quem vai fazer, novamente, o departamento logístico e de gestão de frota, que é o único departamento que eu estou trazendo aqui no exemplo. Dentro desse departamento, quem é o responsável é Lilian Lopes. Quando vai fazer? 20 de novembro. Qual é a previsão de término? 1º de novembro. Então, aqui tem uma previsão de término, do qual existe aqui também um processo para você identificar tanto a data de início e a data de conclusão, que é justamente você conversar com o responsável. Então, aqui, você chegar e falar, Lilian, quanto tempo, de acordo com as suas atividades aqui dentro da empresa, quanto tempo você me entrega essa política de frota? Você vai aqui, a previsão de início está para o dia 20 de novembro. Quanto tempo você me entrega? Ali Lilian vai chegar e vai falar, olha, eu tenho essas atividades, a minha agenda é isso, isso e isso, então eu entrego aqui com determinado período. Finaliza ali a data de conclusão, insere ali a data de conclusão. Então aqui também, essa data também não é aleatória, essa data, gostei aqui do dia 20 do dia 1º de novembro. Não, isso é com base na capacidade de atendimento do seu funcionário. Seu funcionário tem disponibilidade para concluir essa atividade, até quando? Porque ele pode estar atarefado, cheio de coisas. Você, como microempresário, você pode ter demandado dele várias ações, então ele precisa também dizer, eu vou entregar isso somente no dia 1º de novembro, porque eu tenho essa tarefa que o senhor me passou, essa outra tarefa, essa outra, e traz ali todas as tarefas, então eu não tenho condições de entregar, por exemplo, começar dia 20 e entregar dia 20 de novembro, tá? Então, inclusive, a data é justificada também, certo? Pelo responsável que vai fazer aquela atividade, tá? E o custo, zero também. Aqui não vai ter nenhuma contratação, o custo vai ser zero. Aqui eu tenho mais uma segunda causa, que foi o que eu apresentei lá no início, falta de revisão periódica de do veículo. O que é que precisa ser feito aqui? Implementar uma política de manutenção preventiva de frota de veículos. Aqui é um outro documento. Aí precisaria, será que para o treinamento aqui eu preciso já ter a minha política de manutenção concluída? Não precisa, por isso que eu coloquei aqui na ordem também. Então aqui eu tenho uma ordem lógica de ações que serão executadas e as datas aqui também lógica, tá? Então, por que implementar essa política de manutenção? Justifico, porque é fundamental garantir que todos os veículos estejam funcionando com segurança e eficiência antes de saírem para as suas rotas de atendimento. Também eu justifico do porquê eu vou implementar essa política, não é qualquer política. Como eu vou fazer? Também vou estruturar o passo a passo, os passos principais. Definir regras e indicadores. Por que regras e indicadores? Porque isso depois vai virar processo. Todo plano de ação vira processo. Isso é extremamente importante que você saiba. Plano de ação tem início e fim. Eu vou iniciar aqui no dia 20, vou marcar inclusive até de verde aqui. Eu vou iniciar aqui dia 20 e eu vou concluir aqui no dia 28 de novembro. Iniciei dia 20 e concluí dia 28 de novembro. Finalizou, acabou, esquece esse plano vira processo. Por isso que no como é importante que você também defina regras de acompanhamento. Terá indicador? Terá. Qual é o indicador? Vou acompanhar depois como. Por isso que é importante definir esses indicadores, porque todo plano de ação vira processo e processo é contínuo. Processo não tem início e fim, processo é contínuo. Eu vou analisar o processo, eu vou executar, depois eu vou avaliar o meu processo, eu vou ver se o meu processo está tendo resultados para a empresa, se não está tendo eu vou melhorar ele, e aí eu vou sempre para a minha melhoria contínua. Eu não tenho início e fim de processo, plano de ação vira processo, tá? Vou tirar aqui de verde. Então, porque aqui também já foi, e aqui as minhas etapas principais, definir regras e indicadores,
formalizar em um documento impresso, enviar para a alta direção, validar e assinar e, de novo, comunicar a toda a empresa da existência dessa política, porque é extremamente importante que todos sejam comunicados, porque um documento é uma política, tá? Vamos para a terceira causa. Falta de acompanhamento do trajeto que o funcionário faz quando ele sai para fazer atendimentos. E aqui eu já vou para a quarta causa, que é falta de acompanhamento do consumo do combustível. Essas duas causas aqui, eu identifiquei aqui para ela uma solução, uma única solução que já resolve essas duas causas aqui em relação a esse problema. Adquirir um software de telemetria veicular. O que é esse software de telemetria veicular para você que não entende de gestão de frotas? É um software que é diferente do rastreador veicular. O rastreador, um software que você coloca no carro, onde ele vai rastrear caso o seu carro seja furtado, localiza onde o carro está. O rastreador ele é mais simples do que o telemetria veicular. O telemetria veicular ele vai analisar ali o trajeto daquele funcionário, do condutor do carro, qual é o trajeto que está sendo feito, ele vai fazer o rastreamento também, ele vai analisar ali o consumo de combustível, ele vai analisar ali e alertar sobre manutenções ali preventivas do qual você configurou. Então, é um software muito mais voltado para uma gestão de frota, onde você tem ali todas as informações para poder fazer a gestão aí da frota, da gestão de frota aí do veículo, certo? É algo mais detalhado. Então, assim, adquirir esse software é importante para justamente resolver essas causas aqui desse problema. Então, assim, por que adquirir um software? Porque com software é possível conseguir captar todos os dados e informações geradas por cada veículo para que seja viabilizada a gestão de frotas de forma mais fácil. Será que hoje, dentro de uma empresa, você conseguiria fazer a gestão, o acompanhamento aqui do trajeto do funcionário, do condutor, do motorista, sem um software? Você iria sair e como é que você monitora esse trajeto sem nenhum software ali agregado, associado? Como é que você monitora o acompanhamento do consumo do combustível se você não tem aqui em cima o trajeto do funcionário? Você tem até o trajeto, vamos supor, você tem até o trajeto no papel, ó. Primeiro turno, manhã, ele tem 5 atendimentos que vai de 8h30 até 11h45. Aí eu tenho esse trajeto aqui. Segundo turno, eu tenho esse trajeto aqui que vai de 14 até 17h45 também. Tenho sim todos os trajetos, eu consigo acompanhar. Não consegue acompanhar porque justamente eu não consigo ter uma informação fidedigna, dados fidedignos de que aquele condutor, ele seguiu o trajeto que ele tinha que seguir, ele levou o tempo que ele tinha que levar naquele trajeto. E se o condutor quiser desviar o caminho e resolver um problema pessoal, porque aquele atendimento ele conseguiu resolver rápido, era um atendimento que estava planejado para atender em 1 hora, ele resolveu em 5 minutos ou em 15, e os outros minutos restantes, ele foi resolver um problema pessoal que o empregador dele não estava nem sabendo. Então, eu não consigo, por mais que eu tenha uma planilha, um papel que eu imprimi, entreguei para esse funcionário, eu não consigo acompanhar isso de uma forma fidedigna. E, inclusive, neste cenário, isso não era feito, porque não tinham como fazer, como controlar isso, tá? Então, é importante por esse motivo e a justificativa está aqui na célula marcada de amarelo, para que você aí me acompanhe. Aí aqui, quais são as etapas, como fazer essa aquisição desse software, solicitar orçamento aos fornecedores, analisar a melhor proposta do fornecedor com base nas condições e custos, adquirir o software, implementar o software, comunicar a aquisição do software para toda a empresa. A Karina, de novo, mas não é só a área de gestão de frotas que faz isso, precisa ser toda a empresa, a área de marketing precisa também saber disso, precisa, foi uma aquisição importante, essa aquisição ela vai trazer retorno positivo para a empresa,
Aqui, inclusive, a partir do momento em que você faz a gestão de frotas, que você quer reduzir o gasto excessivo, isso vai aumentar o seu lucro, você vai diminuir gastos operacionais em relação à gestão de frotas. Por que a empresa não precisa saber que foi adquirido um software e que no final lá, quando foi feita a avaliação dos indicadores financeiros, teve uma redução por esse motivo, esse, e todos foram comunicados. Então, uma coisa chama a outra, uma coisa liga a outra, não é uma coisa desconexa. É tudo conectado. Dentro de uma empresa existe conexões de todas as ações que são feitas, não são coisas separadas, tá? Onde vai ser feito? Mesma coisa, ver aonde será feito. Dentro da empresa, coloca o nome dentro da empresa. Aonde vai ser implantado dentro do departamento de gestão de frota, empresa XPTO, no departamento de logística e gestão de frotas. Lembrando que aqui eu só estou trazendo um exemplo de logística e gestão de frotas, porque nesse cenário era um único departamento, certo? Quem vai fazer? Mesma coisa, Lilian Lopes. Lilian Lopes é de onde? Do departamento logístico e gestão de frotas. Quando vai fazer? 27 de novembro. Quando vai terminar? 28 de novembro. E aqui é mesclado. Qual o valor? Esse software custa R$ 1.200, pagamento anual. E aí você me diz que muitas vezes acontece isso. Ah, eu não tenho 1.200, acho 1.200 um valor muito alto para investir num software. Eu não quero investir nesse software. Mas se você pegar o resultado de quanto você está gastando pela falta de gestão de frotas, você está gastando mais de R$ 10.000. Será que é válido você, enquanto dono de uma empresa que está com esse problema aqui, eu vou até deixar ele mais numa fonte aqui, número 18. Será que você, dono de uma empresa, que está preocupado, que quer resolver o gasto excessivo com a frota de veículos de empresa, da sua empresa, quando recebe informação, fulano de tal, você vai precisar investir 1.200 por ano para resolver esse problema, e você chega e fala, eu não quero adquirir um software porque eu não quero pagar mais 1.200 porque eu já estou tendo prejuízo, já estou pagando, já estou cheio de dívida, mas você gasta 10 mil, mais de 10 mil, e a tendência é que todo ano esse custo aumente. Então, muitas vezes, é necessário sim investir para poder ter resultados significativos, ter melhoria no lucro, reduzir gastos, não quer dizer só deixar de investir ou reinvestir em algo. Aqui é um investimento que vai trazer retorno positivo para a empresa, tá? Desde que a empresa faça a gestão. Não adianta só adquirir o software aqui e simplesmente esquecer ele lá, deixar ele lá parado, que ele também não vai fazer milagre. Precisa adquirir o software, alguém precisa ficar responsável pela gestão, pelo acompanhamento dos indicadores, por isso que aqui tem toda a política, o acompanhamento dos indicadores, para simplesmente acompanhar e tomar decisões, certo? Vamos voltar então aqui à nossa apresentação. Concluímos o nosso plano de ação, concluímos o nosso processo de planejamento do PDCA. Vou até voltar aqui. Concluímos a nossa etapa de planejar. Agora a gente vai rodar o ciclo. Nós vamos para a parte de executar. E aqui na parte de executar já fica muito mais fácil. Lembra que eu mencionei que o processo de planejamento, ele é o que requer
mais atenção, é o que dá mais trabalho e dá mesmo. A gente precisa estruturar todo um processo, organizar para depois executar. Então é um processo muito maior e depois no executar eu só pego o meu plano de ação que eu acabei de apresentar para vocês e vou executar, vou listar ali. Lilian Lopes concluiu a atividade, concluiu. Karina, quem é que acompanha um plano de ação? É Lilian Lopes que vai acompanhar? Vou até voltar no meu plano de ação aqui de novo. Quem é que acompanha o plano de ação aqui no caso? Porque a execução, ela requer também um acompanhamento. Ela requer também ali a avaliação, a observação. Está sendo concluído? Está sendo, tá sendo. Então, vamos avançar. Então, assim, quem é que vai acompanhar todo esse plano de ação aqui? Porque nós temos aqui várias pessoas. Eu tenho aqui a Lilian, eu tenho Paula. Na verdade, aqui eu tenho duas pessoas, Lilian e Paula, mas tem planos de ação aí para um único problema que às vezes tem 5 pessoas envolvidas, 6 pessoas envolvidas. Quem é que vai acompanhar, já que tem um monte de gente aí envolvida na execução do plano de ação? Todo plano de ação precisa ter também um supervisor, alguém que acompanhe o plano de ação, alguma área precisa ali estar responsável. E o supervisor, minha estrutura não tem supervisor, quem é o coordenador? Não tem coordenador, mas tem um líder, tem que ter alguém maior ali, gerenciando o plano de ação, que é justamente aqui acompanhar. Então, se eu tenho um cronograma onde a execução desse plano inicia dia 20 de novembro e termina dia 1º de novembro, eu preciso, perdão, aqui está inclusive até errada a data, eu acabei de ver que aqui é um cenário hipotético das datas, então dia 20 aqui vai terminar no dia 21 de novembro, certo? 21 de novembro. Pronto. Então, aqui, termina no dia 21 de novembro. Como é que eu sei que terminou? Quem é que vai dizer? Quem é que vai acompanhar? É esse supervisor, é esse coordenador, é um líder de determinada área que você que está gerenciando também precisa estabelecer. Alguém que conduziu a criação, no caso eu conduzi a criação desse plano de ação e eu disse para a empresa, alguém, quem dentro da empresa vai ser o supervisor desse plano de ação, vai coordenar e ver se realmente ele está sendo executado. Aí a empresa foi lá e disse o responsável e a área do responsável, determinado departamento aí do responsável. Então, isso daqui também precisa ser acompanhado. Na medida em que eu tenho aqui, Lilian executou, finalizou, concluiu aqui, coloco o status de concluído. Dia 21 a 23 tem outra execução, concluiu, concluído. Aqui eu vou acompanhando meu plano de ação. Ocorreu um problema, dia 21 não conseguiu concluir, só vai ter que postergar para o dia 23. Coloca uma observação e justifica. De acordo com a responsável aqui, Lília Lopes, ela informou que não conseguiu concluir esse plano, porque aconteceu isso e isso, em comum acordo com o supervisor, foi estendido, postergado para a entrega ser feita no dia 23 de novembro. Então, eu alimento meu plano de ação também. Meu plano de ação ele não é estático, ele é totalmente dinâmico e as minhas datas de início e fim e término não são estáticas, porque algo pode acontecer aí no decorrer da execução do plano e por isso que não é estático, pode ter mudanças, porém precisa justificar. Vem aqui no plano e abre uma coluna de observação, que é justamente para colocar essas observações aqui, caso tenha algum imprevisto, caso alguma data aqui estabelecida não seja cumprida, para acompanhar justamente a execução do plano. Então, coloca aqui observação e coloca não concluiu na data prevista, vai ser concluída na data que foi postergada. E aqui também você pode colocar um status, que é justamente o status para saber se já foi concluído. Vou colocar aqui, formatar, para saber
para saber que também já foi concluído, que a Lilian aqui, ela colocou a conclusão para o dia 21, no dia 22 eu fui lá, fiz uma análise enquanto supervisora, estou acompanhando a execução do plano e aí concluiu. Lilian foi lá e colocou que já foi concluído essa atividade aqui, sem nenhuma observação. Então, o plano ele vai ser aí acompanhado por esse supervisor. Se aqui não estiver concluído e hoje já é dia 22 de novembro, o supervisor precisa acionar Lilian e conversar com Lilian. Lilian, o que foi que aconteceu? Hoje já é dia 22 de novembro e eu vi que no plano de ação ainda não foi concluído, ainda está em andamento. Pode me explicar? E aí, vem aqui no plano e atualiza, certo? Então, esta é a execução. É muito simples, é executar o plano que já foi elaborado, tá? Terceira etapa do PDCA, já estamos na letra C. Checar. O que é esse checar? Karina, checar, você acabou de falar de acompanhar, o supervisor vai acompanhar. Esse checar, ele é um outro checar. É um checar totalmente diferente. Enquanto aqui no meu plano de ação eu tenho o meu acompanhamento, que é o supervisor acompanhando, se cada responsável aqui está executando cada ação que foi direcionada individualmente, eu estou checando de certa forma, mas é uma checagem das atividades individuais, é um acompanhamento da execução do plano. A checagem, ela é justamente acompanhar se o resultado eu já executei, já passei da minha fase de executar lá do PDCA, do D, tá? P já concluí, o D é executar, já concluí. O executar aqui, já concluiu. Quando eu digo que eu vou para a minha etapa de checar, isso significa o quê? Que o meu plano de ação aqui já foi concluído. Aquela avaliação, aquele acompanhamento, na verdade, que o supervisor fez, ele já fez, teve aqui sim, postergou algumas datas, tiveram algumas observações, mas já concluiu, já finalizou, não finalizou no dia 28 de novembro, finalizou no dia 30 de novembro. Então, aqui, mas já concluiu, aí eu avanço. Enquanto o meu plano de ação não for executado, eu não avanço para o meu checar. Eu continuo no meu executar, dentro do meu PDCA, na minha segunda etapa. Concluí o meu plano de ação, eu vou para a minha checagem. O que é a minha checagem? A minha checagem é justamente o quê? Eu tenho um problema. Meu problema não é gasto excessivo com a frota de veículos da empresa? Eu já concluí um plano de ação todo que foi feito com base na solução desse problema. Eu vou agora fazer o quê? Eu vou voltar aqui nos meus indicadores. Lembra lá que a meta estabelecida era reduzir em até 50% do gasto em relação lá à frota de veículo? Estou voltando aqui justamente nesse cenário, que é a análise do problema. É por isso que é importante executar essa etapa, porque eu concluo meu plano de ação, eu preciso voltar de novo no meu cenário e ver, já fiz todo um planejamento voltado para o que eu quero resolver, já executei todo o meu planejamento, agora eu tenho que voltar. Eu tinha informado que minha meta era reduzir os gastos com a frota de veículos em 50% até janeiro de 2023. Esse é o meu cenário. Eu, após execução, eu concluí a minha meta, eu consegui alcançar a minha meta. Aí tem duas situações aqui, tem duas condições na minha checagem. A primeira condição, executei e vamos dizer que a primeira execução, ao concluir o meu plano de ação, eu não alcancei a minha meta. Vamos trazer o primeiro cenário. Não alcancei a minha meta. Mas chegou algum resultado,
Ah, consegui aqui, já fiz um procedimento, já estou vendo aqui uma diminuição dos gastos, porém ainda não concluí o mês, não fechou o mês, eu só consegui ainda avaliar aí uma semana, 2 semanas, que o mês ainda não fechou, para saber ali e fazer um comparativo dos anos anteriores para saber se está tendo diminuição do gasto, se o gasto se manteve ou se o gasto aumentou ou continuou aumentando, tá? Então eu preciso também analisar isso para saber se diminuir um pouco, se eu cheguei a pelo menos a uma redução de 5%, de 2%. Se eu cheguei a alguma redução de 5%, de 2%, eu continuo monitorando. Por quê? Eu tenho uma meta, a minha meta não era finalizar o meu plano de ação em novembro, concluir ele, e em dezembro já resolver, não. Minha meta é que eu, após a execução do meu plano, eu quero reduzir 50% e eu quero chegar a esse resultado até janeiro de 2023. Se em dezembro eu tive uma redução, eu não tive redução nenhuma, eu continuo monitorando, continuo ali fazendo a minha gestão de frota, com base na aquisição do meu software, com base no treinamento que eu fiz, acompanhando os meus funcionários, fazendo todo o meu procedimento de gestão, tá? E aí eu vou avaliando. Dezembro ainda tem aqui, continua o mesmo gasto, ou diminuiu 1%. Dezembro, fevereiro, dezembro, janeiro, começou lá no dia 10 de janeiro, continua ali, já estou vendo uma melhora, já tive ali realmente uma redução de 20%, já estou um pouquinho mais confortável. E aí, quando fecha o mês de janeiro, no dia 30 ou 31 de janeiro, eu vi que realmente fechou em 20% e eu não alcancei a minha meta. Minha meta era alcançar 50% até janeiro de 2023. E aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar o meu plano de ação, vou reanalisar ele e vou ver o que é que precisa mudar com base em tudo que eu já vim executando. Eu vou coletar oportunidades de melhoria, eu vou listar essas oportunidades e vou ver ali o que é que precisa ser melhorado, porque o plano de ação foi executado, obtive alguns retornos, mas não alcancei a minha meta. Ou então, o plano foi executado e eu não obtive nenhum resultado. Algo de errado aconteceu, só que eu preciso também analisar os fatos, o que deu errado. Então eu vou coletar ali, chamar a Lilian Lopes, que estava responsável, chamar ali Paula e vou conversar, chamar o supervisor que estava responsável pelo plano, e aí vai ter um debate, eu vou conversar, eu enquanto gestora vou conversar para poder entender o que não deu certo e reavaliar esse plano e reformular, e começa o PDCA todo de novo. PDCA é um ciclo, o ciclo ele vai rodar o tempo todo. Então, não alcancei a minha meta, volto, reavalio o meu plano, coleto oportunidades de melhorias, porque eu executei um plano vigente, e volto de novo para a reavaliação e execução do plano. Então, vou replanejar, volto para o planejamento, replanejo em cima do que já foi executado e desço de novo para o meu D, que é do executar. E executo e vou de novo, rodando o meu ciclo até alcançar ali a minha meta. Esse é o primeiro cenário, a primeira condição. Se, após a execução do meu plano, eu analiso o meu dado, vejo a minha meta e eu vi que minha meta foi alcançada, cheguei em janeiro ou cheguei em dezembro, no final do ano, fechei o mês de dezembro de 2022 e alcancei a minha meta, ótimo! Seu plano de ação ele está validado e esse plano de ação ele vai virar um padrão. Na verdade, o plano de ação sai. Lembra que eu falei de que todo plano de ação vira um processo? Que processo é o quê? É etapas que eu executo ali de uma forma onde tem ali início e fim. Tem a primeira etapa, eu executo isso, a segunda etapa, eu executo isso. Uma etapa coerente, né? Onde tem ali pré-requisitos para executar as próximas etapas, tá? Então, ele vai virar processo. Então, o meu checar, que é o meu C, é o checar esse resultado.
Então, em dezembro, eu cheguei e tive uma redução de R$ 5.148,25. Plano de ação validado, eu preciso agora fazer o quê? Agir. Aí eu volto aqui para o meu plano, aí eu volto aqui para o meu PDCA, na verdade não é nenhum plano, eu volto aqui para o meu PDCA e aqui eu já chequei, bati minha meta lá dos 50%, agora eu vou na minha ação. O que é a ação? A ação é justamente tornar o meu plano um processo, um padrão operacional. Eu vou formalizar esse processo. Existe agora todo um procedimento que precisa ser desenhado, um processo. Então, funcionário foi admitido dentro da empresa, o funcionário ele entra já para um treinamento de conscientização, né, para conduzir o veículo da forma adequada com base naquele treinamento. O condutor, o funcionário, ele vai ter acesso à política de frota, ele vai ler, ele vai assinar. Depois, esse funcionário ele vai passar a utilizar o carro com base em rotas estabelecidas ali e alguém, o gestor, que vai acompanhar o software para ver todo mês se aquele funcionário ele está atendendo, executando todas as regras estabelecidas, tanto na política quanto no software, quando o software mostrar os resultados. Então, se no software o trajeto está identificando A, B e C, e no final do mês o software, no seu relatório, apresenta que naquele mês o funcionário fez a rota A, B e C e a rota D, só que não estava no planejamento dele, no planejamento de atendimento, ele vai ter que justificar o porquê. O porquê ele foi para a rota D, sendo que não estava. E quem vai fazer essa avaliação é o gestor que está acompanhando o software, que está fazendo a análise dos indicadores, a análise dos dados. Então, esse é o processo que você vai começar a padronizar. Então, você vai se reunir, as áreas responsáveis que estão dentro do plano de ação, Lilian, Paula, supervisor, quem vai ser aí o gestor para fazer a gestão de frotas, utilizar o software, vai sentar e vai desenhar um processo, um passo a passo, padronizar em um documento e todo funcionário que utilizar o carro, aí já é o funcionário recebe esse processo. Ele vai estar ali, o funcionário ele vai estar ciente de que existe um processo e todos que trabalham dentro do departamento de gestão de frotas têm que também conhecer esse processo. A comunicação para toda a empresa vai acontecer, que tem um processo novo de gestão de frotas, isso vai ter que acontecer. Mas quem vai executar esse processo não é a área de marketing, quem vai executar é a área de gestão de frotas lá, que é o departamento de logística e gestão de frotas, que está lá dentro do meu exemplo, que é um departamento único, certo? Então, assim, aí sim, aí eu padronizo e eu comunico a toda a empresa. Padronizei todo o processo, pronto, finalizei o meu plano de ação. Ai, Karina, acabei tudo, não vou mais ver esse plano de ação. Não, porque esse plano de ação, ele virou agora um processo em relação àquele problema. Então, aquele problema ali, eu alcancei a minha meta, pronto, agora eu preciso gerir, fazer gestão, processo contínuo. Acabou? Não. Se tiver que melhorar, volta de novo a todo o plano. Ah, o processo, vamos dizer que eu estou executando o processo, no primeiro mês deu certo, no segundo mês deu certo, tive melhoria, mas o processo ele já tem alguns gargalos que são alguns problemas. Volta para o ciclo PDCA de novo, porém não é mais o mesmo problema, que é reduzir o gasto. Você vai analisar o problema que está acontecendo ali e faz um ciclo PDCA para aquele problema específico dentro desse processo que surgiu desse primeiro PDCA. Então, é como se você tivesse o primeiro PDCA rodando, segundo PDCA rodando, e aí vários PDCAs rodando, que ele é um ciclo mesmo, onde o primeiro foi concluído aqui para gestão, para redução de gestão do gasto com frota de veículo, e o segundo você começou a executar, tá ótimo, o processo ali tem um probleminha que você quer resolver de novo, faz um outro PDCA, que foi em relação ao processo que você fez, que surgiu desse primeiro plano de ação, desse primeiro PDCA. Então, assim, é assim que funciona e essa ferramenta ela é extremamente importante.
você consegue resolver qualquer problema dentro da sua empresa com o ciclo PDCA. E aí eu vou apresentar para vocês um processo que eu criei do ciclo PDCA para vocês entenderem a estrutura, como é que ele funciona, como foi que eu desenhei esse funcionamento do PDCA dentro de um processo e até fortalece aqui o conhecimento para que você já consiga perceber o que é um processo, né? Ah, eu falo tanto de processo aqui, ainda não vi como é que eu vejo um processo mesmo na prática. Pronto, através desse modelo que eu criei, você já vai entender o que é um processo, caso você não entenda, caso você ainda não tenha aí um contato com o processo, tá? E aí, trazendo o exemplo do processo PDCA, aqui é um processo para você que ainda não está familiarizado, eu mencionei bastante processo, expliquei. Na parte do próprio planejamento, lá dentro do ciclo do PDCA, tem uma parte de análise de processo. Então, o processo é justamente essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Geralmente, é construído em softwares específicos, tá? Esse processo. Aqui eu utilizo o Visage Modeler, que ele é específico para criação de processos de negócio. E aqui é o processo do início ao fim, processo PDCA, ciclo PDCA, tá? Aqui onde eu tenho a bolinha amarela é o início, aqui é um verde, na verdade, não é nenhum amarelo, o início da execução do PDCA, e aqui no finalzinho, a bolinha vermelha, é o final desse processo PDCA. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês consigam visualizar, e eu vou agora explicar para vocês esse processo, que é justamente todo aquele cenário que eu apresento para vocês lá, porém aqui de uma forma que você vai conseguir enxergar em formato de processo, execução passo a passo do processo PDCA. Esse processo você não vai encontrar em lugar nenhum no Google. Se você jogar aí no Google agora, processo PDCA no Visage, não tem, porque quem criou esse processo estruturou no Visage, eu que criei aqui, e eu que trouxe todo o formato de processo para facilitar o entendimento aqui para essa aula. Então, aqui é uma informação valiosíssima que você tem, e eu espero que você consiga entender esse processo PDCA, porque ele é realmente fantástico, tá? Então, vou aumentar aqui mais para que vocês consigam visualizar. Aqui, percebam que está dividido pelo ciclo mesmo: planejar, executar, verificar ou checar e agir, tá? Então, eu dividi aqui porque cada etapa tem aqui uma execução, e a partir do momento que eu concluir aqui a explicação, vocês vão compreender agora o todo e fechar o entendimento do processo. Aqui o início, então aqui eu começo com identificar o problema, sempre no verbo, no infinitivo. Toda vez que você desenhar um processo, qualquer processo dentro da sua empresa, inicie sempre verbo infinitivo: identificar, analisar, investigar, criar, alinhar. Você vai ver que vai ter todo um padrão aqui, tá? Identificar o problema, porém eu coloquei aqui em cima, pode ser projeto, pode ser o próprio planejamento estratégico, que é o que eu utilizo muito, né, o PDCA para o planejamento estratégico empresarial. Depois eu tenho aqui a minha etapa de analisar o problema, que vocês já viram, depois investigar as causas do problema, analisar o processo. Então, o processo é esse processo aqui mesmo, só que aqui eu estou trazendo um processo PDCA. Se a empresa tivesse um processo de gestão de frotas, eu iria analisar o processo, que é o quê? Faz o que primeiro? Faz essa atividade. Segunda atividade, o processo mesmo, que são essas caixinhas que são executadas ali para entregar algum resultado depois que forem concluídas, tá? Analisar, e aqui criar o plano de ação que eu trouxe na apresentação, e eu reforço aqui, 5W2H. Reforçando novamente, eu não vou tirar um W ou um H porque eu vejo que não tem necessidade ou porque eu não sei responder. 5W2H é uma ferramenta de plano de ação
que precisa ali ter todos os seus elementos. Eu não vou remover um elemento porque eu não sei responder ou porque eu acredito que é irrelevante naquele processo, porque não é, e eu já mostrei para vocês isso na planilha do Excel, certo? Então aqui eu concluo a minha etapa de planejar depois de executar todas essas atividades. E aí eu venho para a minha etapa de executar, que é o quê? Alinhar com as partes envolvidas o plano de ação. Aqui, lembra que eu falei, comunicar é importante, eu preciso comunicar toda a empresa, mas eu vou comunicar qualquer informação? Não, essa informação aqui não precisa fazer uma comunicação geral. Aqui é uma comunicação onde eu vou alinhar com todos os envolvidos, com Paula, com Lilian, com o supervisor, com quem está ali interessado nessa execução, com o CEO, com o dono da empresa, com o presidente, seja quem for envolvido, eu vou alinhar esse plano de ação, essas partes interessadas, para ficarem cientes da existência desse plano de ação e quando ele vai começar a ser executado e qual a previsão de término de execução dele, certo? Próximo passo, alinhei, vou executar o meu plano de ação e acompanhar a execução do plano, que é justamente ali quem foi responsável por esse acompanhamento, seja coordenador, seja supervisor, vai acompanhar, ali vai ter reuniões programadas. Se eu começo uma execução de uma tarefa no dia 20 de novembro, eu tenho que ter já uma reunião ali agendada. Se eu sei que o término daquela tarefa está para o dia 21 de novembro, eu tenho que ter uma reunião no dia 22 de novembro. Então, eu pego antes o plano de ação e crio reuniões que não precisam ser reuniões de 1, 2, 3 horas, porque isso é improdutivo para a empresa. Reuniões extensas, reuniões sem sentido, é improdutivo para a empresa. Para acompanhamento de um plano de ação, basta apenas uma reunião de 30 minutos, é o suficiente. E se a equipe ela for dinâmica, for muito objetiva, às vezes dura 20 minutos ou até menos, tá? Então eu vou criar um cronograma de reuniões com base no meu plano de ação para acompanhar a execução e ver se ali tem algum impedimento, certo? Executar, concluir, pronto, vou para meu próximo ciclo, que é verificar, é checar. Próximo ciclo, eu vou fazer a seguinte análise, verificar se o plano de ação foi executado na íntegra. Aí você pode me perguntar, mas Karina, você não mencionou que quando vai para o verificar, o checar, isso significa que já foi executado todo o plano de ação? Muitas vezes não, por isso que precisa de um processo onde existem condições a serem analisadas, que aqui eu trago para que você compreenda. Plano de ação executado na íntegra? Não. Por que não? Eu vou verificar porque não foi executado. Eu, enquanto meu supervisor, enquanto envolvido, CEO, o dono da empresa ali, quem estiver envolvido, o maior ali, a alta administração, vai identificar por que não foi executado na íntegra. E aí tomar decisões. E como exemplo, aqui eu trago o quê? No plano de ação tinha uma aquisição de software que tinha um custo para a empresa. Só que Lilian, Paula e o supervisor, eles não têm autonomia para decidir a aquisição de um software neste cenário. Quem decide é o dono da empresa, é a alta gestão que vai decidir se vai adquirir aquele software ou não. Então, por isso que eu preciso verificar o plano de ação, ele foi executado na íntegra, se não, qual a justificativa? Eu informei lá na planilha do Excel uma coluna de observação que é para os impedimentos. Não concluí porque ocorreu isso e isso, a gente não tem autonomia, ficou aguardando a validação do dono da empresa, do CEO, para liberar o dinheiro para adquirir o software, estamos aguardando, não recebemos retorno. Tem toda uma informação que precisa ser colocada. Então, pode ser que quando eu chegar no meu ciclo de checar, de verificar, que é esse ciclo aqui, o plano de ação não esteja concluído, não seja finalizado na íntegra. Algumas atividades foram concluídas, mas faltam algumas que não dependem daquela equipe, daquele responsável que está ali, porque ainda está aguardando uma decisão aí de quem tem autonomia para decidir. Então, por isso que precisa verificar aqui, tomar a decisão, e aí, aqui eu vou até marcar de laranja, para que vocês visualizem a caixa.
Aqui eu volto aqui de novo, tomei a decisão, posso voltar a executar o plano novamente, então eu vou seguir essa linha aqui e aqui de novo eu venho e executo a minha ação. Eu volto de novo, tomo a decisão, volto a executar aquela tarefa que não foi concluída, que está pendente, ou outras tarefas que são pendentes. Supervisor acompanha a execução de novo, ele faz tudo de novo, tá? Faço aqui a verificação de novo e aí eu volto aqui. Enquanto não for concluído, esse loop permanece. Volta de novo, executa, verificou, não concluiu na íntegra, não, volta de novo. Alguém tem que resolver aqui, tomar decisão aqui de laranja, alguém tem que tomar decisão e resolver, senão o plano de ação vai ficar encalhado. E isso não pode acontecer, certo? Então, eu acompanhei, finalizei, só que aqui o plano de ação ele foi executado na íntegra? Sim. O que é que eu faço de novo? Ainda estou checando aqui, verificando aqui em cima, tá? Verificar se alcançou os resultados. Lembra que o resultado é aquela meta dos 50% que o dono da empresa quer reduzir com os gastos excessivos de frota de veículo? Por isso que é importante, naquele processo de análise, naquele processo de planejamento, identificar tanto o problema, analisar o problema, ver os indicadores, os fatos, os dados e definir uma meta. Sem meta, o plano de ação não serve para nada. Precisa ter uma meta. Se eu não coloco uma meta, não serve para nada. A meta é extremamente importante. Isso você vai fazer no primeiro ciclo, que é planejar, certo? Então, eu alcancei a minha meta, aí eu tenho aqui mais duas condições. Alcancei se sim ou alcancei se não. Eu vou responder aqui resultados alcançados. Se não, perceba que aqui eu já estou voltando, eu já estou avançando agora para o último ciclo do PDCA, que é o A, agir. Resultados alcançados, não. Aí eu mencionei, tem que reavaliar o que precisa ser alterado no plano de ação, listar as oportunidades de melhorias, ajustar o plano de ação, que é o 5W2H, ele não vai mudar, ele não vai sumir, ele vai continuar ali, você só ajusta com base na análise para entender o porquê que não alcançou aquela meta estabelecida. E perceba que aqui eu estou em ajustar, vou marcar de laranja, tá? E aqui tem uma linha que eu volto de novo, vou marcar aqui de azul. Aqui eu tenho uma linha que eu volto de novo, eu sigo novamente, eu vou voltar o processo todo, vou passar por verificar, pelo ciclo verificar, vou passar pelo ciclo executar, que no ciclo executar eu volto para minha caixinha de executar plano de ação. Então, eu fui lá, vi que eu não alcancei o resultado, eu volto tudo de novo e executo o plano, mas antes eu ajusto o plano. Faço as revisões, listo as oportunidades de melhoria, envolvo todo mundo que está já ciente do plano de ação, executando, refaço, faço esses ajustes e executo de novo, passo por todo o processo de novo, vejo se foi executado na íntegra, tomo decisão caso tenha que transferir essa decisão para quem tenha aí o poder de decidir. Procuro ver se os resultados foram alcançados novamente com esse ajuste do plano. E aí, se não, volta de novo até acontecer o resultado, tá? E aqui, se sim, o que é que eu faço? Padronizar processo. Pronto, deu certo, alcancei a meta, agora eu vou padronizar o processo, que é justamente criar o procedimento operacional padrão, conhecido como POP, aí a sigla. Então, eu vou padronizar esse processo, que é o que? Eu já sei que eu preciso treinar, quando o funcionário ele entra na empresa, eu preciso treinar ele. Eu defini indicadores lá no plano de ação, eu vou ter que acompanhar aqueles indicadores. Lembra que eu mencionei? Define indicadores para cada ação, porque esses indicadores depois eles serão acompanhados no processo. Então, eu vou ter que ter esses indicadores. Quem é responsável aí pela gestão de frotas agora? Quem é que vai treinar aí caso alguém chegue para poder fazer a gestão de frotas através daquele software adquirido? Quem é que vai acompanhar os resultados daquele funcionário? Aquele funcionário, ele entrou na empresa, agora ele recebeu uma rota, a rota dele no turno matutino, ele vai atender a rota A, B e C.
No turno vespertino, ele vai atender a rota A, B, C e D. E aí, se no turno matutino, aquele funcionário tinha uma previsibilidade de atendimento de 8h30 às 11 horas, mas ele terminou bem antes, fez todos os atendimentos dele das 8 às 10h30, e ele ainda tem tempo, e ele foi para uma rota que não está no planejamento, uma rota C, uma rota E, uma rota H, aquilo dali, o software de telemetria veicular, ele vai identificar, e quem está fazendo a gestão de frotas vai identificar e vai chamar aquele funcionário para poder entender o que aconteceu, por que o funcionário seguiu uma outra rota, e ele precisa seguir a rota estabelecida pela empresa, planejada pela empresa e que está na política de gestão de frotas. Então, tudo isso precisa ser desenhado como um processo, como eu fiz aqui no ciclo PDCA. Ele vai criar um processo, a empresa vai criar um processo dessa forma, com o início, todas as atividades, as tarefas aqui que serão executadas, as ações que serão executadas, e vai ter um término, e depois ele vai virar ali um processo que você vai acompanhar o tempo todo. Então aqui vai padronizar esse processo de gestão de frotas. Próxima tarefa aqui, próxima ação é comunicar formalmente a empresa. Aqui precisa comunicar. Eu tenho agora um processo, antes eu não tinha processo nenhum. Agora existe um processo de gestão de frotas, do qual me trouxe um resultado que foi uma redução de gastos, e isso impacta positivamente o lucro da empresa. A partir do momento que eu reduzo um gasto, o meu lucro aumenta. Entende por que resolver problemas aumenta o lucro da empresa? Porque eu resolvi, eu tinha um valor de 5.000 ali que estava impactando o meu lucro. E se eu reduzo e entra 5.000 positivo com base em redução de um gasto com a frota de veículo, eu tenho um aumento no lucro. Eu tenho um resultado positivo no meu lucro. Então, entenda, resolver problemas operacionais também aumenta o lucro da sua empresa. Porém, você precisa entender como resolver, você precisa desse processo estruturado. E aí, comuniquei, treinar. Aqui eu preciso treinar. Não é só aquele treinamento de condução, de condutor. Aquele treinamento do plano de ação é outro. Esse treinamento agora aqui é no novo processo, é no processo que está todo estruturado, e é um processo que entrega valor para a empresa, que entrega resultado para a empresa. Eu vou treinar todos os envolvidos nesse processo. Karina, eu preciso treinar o pessoal da área de marketing, financeiro? Não, aqui eu vou treinar quem vai trabalhar, executar esse processo, a equipe que trabalha no departamento de gestão de frotas. Essa equipe que será treinada. Vai chegar 2 funcionários novos para esse departamento. Vou treinar nesse processo. Isso é imprescindível, e isso precisa acontecer sempre que entrar um novo funcionário que vai trabalhar no departamento de frotas, que vai ficar responsável por isso. Precisa ser treinado, e esse processo ele vai ter melhoria contínua, vai precisar ser avaliado caso necessite de melhoria. E aí, aqui eu venho para executar o processo, tá? Só que esse executar o processo aqui, se eu treinei os novos funcionários se eu treinei os funcionários no novo processo, eu começo a executar aquele processo. Todos já estão treinados, começo a executar e pronto. Não, não é pronto, não finalizou. Executo e acompanho. Aqui está um fim, porque é o fim do meu processo aqui PDCA. Esse fim aqui não é da minha execução do processo. Aqui na metodologia de mapeamento de processos é um subprocesso, quando eu tenho essa caixinha aqui, que eu vou deixar até marcado aqui de uma cor diferente para que vocês vejam, esse azul aqui, essa caixinha aqui que tem o mais aqui no finalzinho, isso significa um subprocesso do meu processo de gestão de frotas. Se eu já mapeei o meu processo, já desenhei ele todo, agora eu vou executar. Já treinei, já comuniquei, agora eu vou executar. Só que aqui dentro tem um mundo, é um mundo novo. É um mundo onde esse processo precisa ser
acompanhado, preciso ver se todos os funcionários estão seguindo o processo corretamente, eu vou fazer a auditoria do processo, eu vou fazer a gestão por processo mesmo, tá? Eu vou acompanhar os indicadores desse processo, eu vou ver se o processo continua dando resultado para a empresa em relação à gestão de frotas, eu vou ver se não estiver dando resultado, qual a melhoria contínua desse processo, eu vou engajar os meus funcionários para que execute esse processo, para que o processo esteja sempre ali, claramente na cabeça deles. Então, aqui o subprocesso eu vou executar, eu não finalizei. Eu vou finalizar o meu ciclo PDCA e aí o meu processo de gestão de frotas é contínuo, vai existir até que exista gestão de frotas na sua empresa, certo? E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Eu só quero reforçar mais uma informação. Aqui eu estou trazendo gestão de frotas de veículo, mas se sua empresa for uma empresa pequena, que só tem um veículo, que só utiliza um ou dois funcionários, esse procedimento também, ele atende à sua necessidade, tá? Aqui não é um processo para gestão de frotas com muitos carros, 30, 50, no máximo aí, no mínimo tem que ter 30, 40 carros, não. Para um único carro dentro da empresa, esse procedimento ele é válido, ele funciona. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês executem esse procedimento dentro da sua empresa e se executar, coloca aqui nos comentários o resultado. Nos veremos no próximo vídeo. Abraços!